Beleza. Tá valendo gravação? Posso gravar o áudio aqui no telefone também, por via das duas? Pode, você quer pegar aí tudo que for comentado aqui, eu acho que sempre vai somar depois. Esse aqui volta pra baixo. Ok. Então vamos lá. Para você iniciar esse helicóptero, ele tem vários placares. Esse aqui é um placar de carregamento, para quando você estiver com o comando, o segundo em comando, carregamento do salão de trás. Ele vai te explicar como que você vai distribuir para que você não extrapole o CG, como você viu quando a gente botou lá no Jerônimo. Certo. Que nós não mexemos em peso, apenas mexemos em posição dos ocupantes do salão traseiro, e o aplicativo mostrou que nós teríamos batente de comando. Perfeito. Então basta você cumprir a instrução dessa etiqueta que você não vai correr esse risco, se você vai aprender muito rapidamente, porque não tem mistério nenhum, né? Ele já te dá a dica aqui, né? Ele diz como você tem que carregar o helicóptero, né? E qual é abaixo de 4.150 libras ou acima dela, como você vai distribuir para que você tenha o peso balanceamento disponível. Certo. Então ele vai trazer duas mesas de áudio. Uma mesa de áudio traz o staff de piloto e copiloto, com os quells do fone e volumes da transmissão externa e da comunicação interna. A outra mesa de áudio cuida da parte de música, caso esteja instalado, e a ocupação e a distribuição dos fones do salão traseiro. Perfeito. É muito simples, tá? Isso aqui é uma mesa de áudio que distribui os instrumentos de navegação rádio e os dois rádios que o helicóptero pode dispor. No nosso caso, a gente usa um rádio só, utilizando somente o canal 1, e não é nada complicado para você usar. A mesa de áudio é pertinente a cada aeronave, cada uma é de um jeito, então pode ser que você chegue na aeronave que você vai trabalhar ou voar e ela seja bem diferente. Apenas por uma explanação desse helicóptero aqui. Certo. Tá, aqui a gente tem um Bendix, um GPS que está fora de uso, não está sendo utilizado. Temos um transponder com modo Charlie, 4 dígitos, transmitindo altitude e posicionamento. E temos um instrumento de leitura de ADF, onde a gente tem no rádio VOR, com o balizamento de antenas em megahertz, e o ADF com balizamento de antena em kilohertz. Tá, então isso aí são instrumentos para navegação rádio. Painel de luzes de alarme. E aí você vai ter aqui os instrumentos do motor, engine oil, você tem pressão e temperatura do óleo do motor. Aqui um instrumento que mede a transmissão, pressão e temperatura na transmissão. O indicador de combustível. A leitura do gerador já em corrente contínua quando ele está alimentando a barra, porque ele gera alternada, mas depois da caixinha que retifica, que no caso desse helicóptero é 28 volts, ele sai em contínua, por isso que é DC. E aqui a pressão das bombas de combustível a partir do momento que você bota o gerador na barra. Torquímetro, T4 é no esquilo, desculpa. Aqui é TOT, temperatura de outlet da turbina, onde você vai modular partes bastante importantes do helicóptero. Aqui que é aquela parte crítica que você não pode deixar ultrapassar. Eu vou explicar porque esse instrumento ele tem duas oportunidades de leitura, uma para o voo e outra para o acionamento. Então essas barras vermelhas que ele tem aqui, o arco amarelo, eles têm disposições distintas. Durante o acionamento você vai ler de uma forma e para o voo você vai ler de outra forma quais são os limites e os transientes permitidos aqui nesse helicóptero. Perfeito. A N1, que é a geradora de gases, está distribuído em dois ponteiros para você ver o percentual ideal para abertura de manete, de acordo com a instrução do fabricante. Um relógio de tempo, velocímetro, N2, né, que você vai ter aqui a rotação do motor e do rotor. Isso aqui são instrumentos de navegação. Desculpa, N2 aqui. Tá, você vai ter o motor em 101, 102, né, que é o arco de fora. Certo. E você vai ter o rotor de 90 a 110, que é o arco verde. Tá, que é onde você vai gerenciar os disparos, da autorrotação, tudo e o funcionamento. Aí de 90 a 110 é o rotor. Exatamente. Certo. Ok? Ok.
Então, aqui são instrumentos de radionavegação. Isso aqui é uma bússola auxiliar. Teu altímetro está desse lado, horizonte, climb e pau e bola para você manter o nivelamento do helicóptero. Perfeito. Essa chave vermelha aqui é a shut-off do helicóptero. Ela costuma ficar sempre desligada, cooperada a bomba que tem enquadrado o arco amarelo, tá? Esta bomba aqui que não tem o arco amarelo, ela pode ficar ligada, porque ela não tem influência na parte elétrica. Perfeito. Então, se você ficar com a shut-off ligada e essa bomba dentro, vai ficar gastando ele vai energia. estar consumindo bateria. Então, se a shut-off estiver dentro, você tira a bomba, que a bomba fica desligada. Então, geralmente, a gente corta os dois, tá? Por segurança. Que aí você pode deixar o helicóptero estacionado com a bateria na barra e ele não vai consumir bateria. Perfeito. Ok? Por uma questão de SOP nosso aqui, a gente tira as duas. Certo. Então, elas ficam sempre fora. Sobre a explanação do coletivo, você vai ter nele os faróis de pouso e táxi, o botão de starter, um trim que vai dar um increase ou um decrease na rotação do governador, ou seja, você incrementa ou reduz a variação da rotação do motor. 66 tem um botãozinho também para... É um trim para você manter o arco verde. Então, por exemplo, se você vai reduzir o passo coletivo e incitar uma autorrotação, você vai gerar disparo. Nesse momento que você gera disparo, se você segurar o trim, você otimiza ele nas proximidades do arco verde ou no arco verde, dependendo da tua habilidade em usar o trim. Um pouco antes da autorrotação? Não, durante a autorrotação. Ele é um instrumento que você trabalha cooperado. Se você estiver puxando o coletivo, você pode estar dando increase. Se você estiver baixando o coletivo, tirando increase, gerenciando todo o disparo. O tempo e a quantidade é o que? Um segundo aumenta? Para você manter o arco verde. Sim. E, no máximo, a gestão durante o arco amarelo. Porque o arco amarelo, ele não é proibido, ele simplesmente é uma operação cuidadosa. Mas o gerenciamento do tempo, que você tem que segurar ele aqui para... É visual, você olha para cá e vê onde ele está, tá onde você quer, você larga ele. Vai dando, ele vai subindo ali. Perfeito. É um treinamento um pouquinho mais avançado isso do que nesse momento, mas ele é o increase e o decrease da rotação do motor através do governador. Perfeito. Tá bom? Aqui você vai ter no passo coletivo associado à manete um botão de trava que impede que você apague o motor numa atitude inadvertida, ou durante o acionamento, ou até mesmo se você for fazer um treinamento de autorrotação e quiser reduzir o motor para idle. Então, quando você abre a manete, ele vai ter dois estágios, né? Você abrindo a manete suavemente, ele tem um estágio, ó. Pulou o primeiro, você continua abrindo a manete, ele pula o segundo. 2. Perfeito? Apertou, fechou. Assim, não, tá porque ela abre para o lado que tem mais dedo. Porque a posição aí é que está diferente. Você usa sempre o lado que tem mais dedo, aumenta, e o lado que tem menos dedo diminui. Eu estou te dando a opção por aqui, tá? Não, mas eu posso vir aqui no meu coletivo, tá bom? Não, então, quando você vem abrindo, olha, ele pula o primeiro estágio e você continua abrindo, ele pula o segundo estágio. Aí você vai levar a manete até a posição flight. O helicóptero está a 100%. Certo. Quando você estiver fazendo esse increase de potência no motor, é importante que você não ultrapasse 38% de torque. E pode girar igual... Em chão liso, tudo, ele pode girar, ou seja, e um detalhe, esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é o esforço que você exerce sobre o eixo. Quando o motor estiver impulsionando o conjunto de rotores, se você abrir com muita potência e ultrapassar 40%, 50%, 60%, o motor vai empurrar. Só que o tamanho dessa transmissão é tão grande para ele girar que você vai fazer um esforço absurdo no eixo. Perfeito. Então você poupa o eixo limitando o increase de rotação em 38% durante o acionamento. Aí antes do 40%, aí 38%. Tá, então no torquímetro você vai levar ele de idle até a posição flight, que é o 101% arco verde na N2. Tá bom? Certo.
Então, fechando a manete, quando você fechar, ela vai parar na trava. Pode fechar. Pode fechar. Parou, não parou? Parou. Pronto, beleza. Aperta a trava e conclui o fechamento da manete toda. Aperta a trava e fecha. Aí, pronto. Está fechado. Ok? E essa posição que toda fechada é desligado. Você corta o motor. Perfeito. Fecha a alimentação e a turbina apaga. E para girar tem que apertar? Não, para girar é só abrir. Só abrir sem receio. Pulou os dois, leva até flight. Aqui pode levar até flight. Aí está próximo do idle. Para você ter o idle, você tem que retornar até a trava. Flight. Né? Flight. Aí você vai estar em 101%. Se você estiver abaixo ou acima do 101, você vem aqui no increase e posiciona ele no arco verde para que você tenha a rotação ideal de funcionamento do controle. Para voltar assim tem que... Aperta e volta tudo. Então, quando você for acionar esse helicóptero, é sempre muito importante. Esse movimento que você faz não injeta combustível, tá? Completamente diferente do motor a combustão. Se você acelerar, injeta combustível. Se você passear o passo coletivo, você vai injetar combustível. Aqui não. Aqui você pode puxar o coletivo, baixar o coletivo, abrir a manete, fechar a manete. Não tem nenhuma injeção de combustível na câmera quente. Tá bom? É importantíssimo para a partida. O que injeta o combustível? A bomba. A shutoff dentro e a bomba. Tá. As bombas acionadas vão injetar o combustível. Beleza? Então, condição sine qua non para você acionar esse helicóptero é você chegar aqui, abrir a manete, abre toda, beleza, abriu toda, aperta a trava e fecha. Fecha tudo. Ok, manete fechada. Não tem alimentação de combustível. Vamos supor que você chegue aqui no helicóptero, você está acostumado a chegar aqui, pegar a manete e falar, a manete está fechada. Show de bola. Só que alguém veio aqui no helicóptero, nós fazendo hora de nacelle, a gente abriu a manete, beleza, vambora, fecha aí, show de bola, tá fechada e vamos embora. Aí você chega aqui no helicóptero, vê se a manete está fechada. Não, você não sabe. Vê se ela está fechada. Está fechada a manete? Aqui, ó, está fechada, né? Aqui está fechada. Inadvertidamente você fala, show de bola, eu vou acionar. Só que você já está na posição idle. Quando você abrir o starter, ela vai fritar, vai passar de 1000 graus, vai passar de 910. E não tem nem como 923. Você puxar para evitar isso. Cara, é muito difícil. Porque ela vai muito rápido. É muito rápido. Já vai estar jogando. Por mais que você volte, cara, quando ela passa embalada aqui dos 826, é muito complicado. Então isso aqui é fundamental. Fundamental. Você chega no helicóptero, abre a manete toda para flight, aperta a trava e fecha. Então isso é um cheque para que você possa conferir que a manete está... No 66 tem uma outra coisa que seria puxar toda a válvula para fora, né? Isso Procure também... não fazer essas associações. São, inclusive, lá tem o EMU, que é o Engine Monitoring Unit. Está até fora, né? Então, tá fora já é um problema. Se você for olhar a mel daquele helicóptero, ele não deve poder voar sem o EMU. Não, o EMU não, acho que não, era o N2. O EMU é o que vai denunciar se o motor sofreu partidas quentes ou não. Se ele atingir um ponto lá chamado de desconfortável, não me recordo a linguagem da Robinson agora, ele vai, o EMU, quando você for acender, ele vai piscar 4 vezes por segundo. Ele está num sinal de alerta, você tem que informar a manutenção. Mas se você ligar e ele piscar 16 vezes por segundo, é porque alguém já fez uma partida fora dos padrões daquela turbina. Então aí é pior ainda, o EMU vai te denunciar. Não, ele está no go, o helicóptero está no chão. Tá no go. É a mesma coisa esse aqui com a luz vermelha acesa. Se eu botar bateria nele, vai tocar a buzina, nós vamos calar aqui nesse botão. Aqui você cala a buzina. Então se você vê aqui a luz vermelha, essa luz vermelha acesa é igual o EMU do 66 tocando 16 vezes por segundo, piscando 16 vezes por segundo. Então, esse aqui é o que transfere o combustível do tanque dianteiro. Vamos ver aqui mais uma vez, que lembra que eu conversei com você? Lembra. Então, se você perder a bomba elétrica, você precisa vir aqui e ver quanto tem no tanque da frente. Você aperta
Aí ele vai te dar a leitura. Nesse momento eu tenho aqui, ó, 185 libras, que é a capacidade dele full. Nós estamos com o helicóptero full tank. Certo. Então, se eu perder a bomba nesse momento, eu tenho que pegar o valor total, subtrair 185 e a disponibilidade de combustível que eu tenho para poder fazer o voo. Entendi. Senão vai ter uma panicência. E o valor total do combustível aqui? Nesse momento aqui está com 785 libras. 785 Você vai menos diminuir 185. 185, você só vai ter 600 libras libras. disponível para cumprir o seu tempo de voo. Aí você vai ver se você vai para o destino, se vai para uma alternativa e vai ver o teu julgamento da melhor situação no caso da perda da bomba. Se você perder uma das bombas e for a elétrica, você tem que conferir o tanque. Se for a mecânica, não tem problema, você vai desfrutar do combustível total. Se você perder as duas bombas, ele é limitado para voos até 6.000 pés. Certo. Beleza pura? Beleza. Então vamos lá. Portas, você vai checar, todas elas têm frenos, pinos, né? A situação de travamento. Os cintos devem sempre estar. Os controles de voo, você deve checar a posição para o start. Ou seja, se você meter a mão aí no cíclico e ele está aqui, ó, teoricamente você não vai acionar o helicóptero com ele aí. Então você vai trazer ele para um neutro imaginário. Ele é um neutro imaginário, tá? Então aqui eu estou numa posição confortável. Se recorda que eu te falei que tudo nele é ajustável? Sim. Então você não sabe se aqui o rotor está numa posição confortável para girar durante o acionamento. Então certo. Você vai sempre equilibrar ele. Esse helicóptero aqui, você geralmente durante o starter aumenta um pouquinho o passo dele para ele ficar estabilizado no chão. Né? Então são particularidades de cada aeronave. Ficando, né? Esse aqui tem essa condição. Dependendo do vento, se o ataque estiver muito significativo, parece que ele fica querendo decolar, entendeu? Então, Flight Control, cheque as posições para poder dar o start. O que significa chegar à posição dos controles de voo? Cíclico no neutro imaginário, passo coletivo todo embaixo e manete fechada. Ok? Throttle, abra completamente, full open, reduz até idle. Reduz até idle. Isso. Não. Reduz até idle, sem a trava. Sem a trava, tá. Ok, e agora aperta a trava e fecha. Aí para fechar total é que tem que... Exatamente. Então passo aqui no checklist, olha. Throttle, né, acelerador. Abra completamente, reduza para idle. Agora sim você fecha. Fechado. Nessa condição você pode injetar o combustível para fazer o acionamento, que você vai modular a quantidade de combustível e não vai ter uma partida quente. Tá? Luzes de pouso em off, aqui eu te informei que é o interruptor das luzes de pouso. Separador de partícula. Você vai ter aqui, ó, separador de partícula, aqui ele está dentro, ele costuma consumir 10% da potência disponível. Então, todas as situações de esforço do helicóptero, você deve evitar o uso dele, tá? Certo. Então, você deixa fora. Esse helicóptero aqui tem separador de partícula. Existem outros longs iguais que não tem. Tá? Então, o separador de partícula significa o seguinte, você não precisa estar com ele ligado para ele tirar grãos sólidos da entrada do compressor. Ele está sempre separando. O detalhe é que a colmeia que filtra esse volume de impurezas que está em suspensão no ar vai ficando saturada de elementos. Então, quando você está com o helicóptero em voo de cruzeiro, tranquilo e tal, você pode acionar o separador de partícula, que ele vai soprar as coisas que estão presas na colmeia e descontaminar, fazendo com que ele tenha um funcionamento ideal. Ok? Então ele o tempo inteiro está separando partícula. Para você otimizar o funcionamento, você liga que ele sopra as impurezas. Ele sopra as impurezas para fora. O anti-ice é usado nas condições de formação de gelo. O manual do helicóptero vai te informar quais são. A avaliação de atmosfera é importante para isso. Ele vai estar dentro aqui. Tá? Ele, para você tirar, você tira direto.
Você vem aqui no anti-ice, empurra para baixo, ele sai. Mas para você autorotação também? Não há necessidade. Não, isso aí faz gelo em motor aspirado. Aqui é turbina. Então, aqui, ó, você não levanta. Então você puxa ele, ó. Puxa. Tá vendo? Para dar um increase. Para tirar é direto. Coisa que para o hidráulico é o inverso. O hidráulico você não tira. Se tu quiser uma tirar... trava de segurança. Ah, tu tá com o anti-ice ligado. Beleza, desliga o anti-ice aí. Eu venho aqui no hidráulico, ele não sai. Mas o anti-ice sai. Aí para tirar o hidráulico, aí eu inverso. Esse aqui você puxa em cima e ele sai. Perfeito. Tá legal? Esses dois botões, eles têm o sistema de travamento do switch invertido para evitar uma ação inadvertida na retirada do hidráulico, tá? Então já falamos do hidráulico, seria o próximo item de checklist. Hidráulico sempre dentro, exceto quando você for fazer o check de hidráulico. Aí você vai checar rádios de navegação, vai deixar sempre o rádio 1 ligado para você poder fazer comunicação externa e vai para a válvula de combustível. Cadê a válvula? Válvula de combustível. Lá, eu já te mostrei. Então se você vai acionar o helicóptero, há necessidade que ela esteja em on. Pode ligar ela aí. Abre a guarda, liga a válvula para cima. Isso, e solta a guarda. E ela está presa aqui, você não consegue desligar o combustível em voo. Isso é uma trava de segurança. Isso é a guarda de segurança para você não desligar o combustível durante o voo, né, cara? Perfeito. Senão você vai ter um problema sério. O altímetro está onde? O altímetro aqui. Ótimo. Aí você vai setar a pressão do local onde você estiver. Certo. Né? Instrumentos, você sempre vai checar se eles estão na posição estática. Posição estática é todo mundo no zero. Tudo zero. Os instrumentos que medem temperatura, dependendo da condição do dia, às vezes você vê um pouquinho de indicação. Eles não estão 100% zerados, mas você pode estar com óleo quente, você pode estar com uma atmosfera muito quente. Então, às vezes, você pode ver o óleo do motor um pouquinho acima do zero, ou o óleo da transmissão. Isso num segundo voo do dia. Em repouso. Situações, se passar o dia inteiro aqui no sol de 35, 40 graus, ele vai acusar indicação, entendeu? Entendi. Vai dar um pouquinho, né? Ó, você vê que a gente nem acionou o helicóptero e os dois têm temperatura. Então, quando você checa instrumentos estáticos, Static Positions, você desconsidera os instrumentos de temperatura porque eles vão indicar a temperatura do ambiente. Perfeito. Tá? Eles ainda não são as temperaturas ideais de funcionamento, mas eles estão sofrendo a ação da atmosfera e do sol. Certo. Tá legal? Ok. Os switches, né? Você vai ter todos os switches em off. Os switches são esses botões com essa apresentação aqui e aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho esse. Para trás, no caso. Ele diz aqui anti-collision light on. Então o anti-collision sempre dentro. Está desligado, não está consumindo bateria, não tem problema nenhum. Mas esse fica dentro. Então, overhead switch em off. Para trás. Gerador aqui é o reset dele, ó. Reset, tá? Se você quiser repor ele na barra, você dá um reset aqui. E ele dentro é para frente. Tá? Então, switches para trás, luz de navegação para trás, iluminação do salão está no neutro, porque o salão tem para trás e para frente. O neutro dele é aqui, é uma particularidade da aeronave. E o ar-condicionado para trás. Então, todos os switches estão para trás. Circuit breaks, todos dentro. Esse aqui é o quadro de circuit breaks da aeronave. Eu tenho aqui as duas bombas fora. Então, vai botar para dentro. Então, nós vamos acionar o helicóptero, todo mundo dentro. Já acionou a elétrica, tá vendo? Bom, esse cinto aqui. Tá escutando a elétrica? Você quer vestir ele já? Não sei. Se você quiser vestir. Porque tá incomodando um pouco. Ah, tá incomodando tuas costas. Junta os dois, como macho e fêmea aí, e aí você vai... Não. Junta os dois. Assim. Aí você vai passar esse macho pela fêmea aí. Isso, show de bola, tá? Então, para a gente não ficar consumindo bateria, eu vou deixar a bomba fora, tá? E vamos tirar a chutoff também, que aí a gente não tem consumo de bateria. Perfeito.
A buzina, tá? Então ela vai te dar uma indicação de engine out e baixa rotação do motor, são as duas luzes. Então se eu ligar a bateria, tocou a buzina, eu tenho engine out e low RPM, as duas que estão Engine out e low RPM. Só que você tem uma buzina contínua e uma buzina intermitente, você consegue escutar as duas? Agora parece que tem uma só, não? Mas são duas. São duas. Você concorda comigo que quando você tem qualquer alerta, você tem uma buzina intermitente, quando você tem flame out, você tem uma buzina contínua. Perfeito? Perfeito. Só existe uma forma de checar as duas buzinas, porque ela engana o teu ouvido. Você estava escutando uma buzina só, né? No final sim, mas não, acho que no início quando a gente estava uma... falando, você escutava, porque quando você está falando, o teu ouvido escuta a voz, escuta uma, escuta a outra. Se a gente ficar em silêncio, a contínua sobrepõe. Perfeito. Só existe uma forma nesse helicóptero de você checar se as duas buzinas estão funcionando. Então você vai dar a bateria, ok? E vai calar a buzina, ó. E a outra A sobrepõe, intermitente né? e a contínua. Entendi. A contínua sobrepõe a intermitente. E para você calar o processo e trazer o conforto, você cala ela aí. Pronto. Tá? Aproveitar que a bateria está dentro, painel de alerta, você tem aqui o light test, você aperta, ele acende todo. Certo. Você tem várias esperas para você poder botar outros acessórios ligados nessa barra. A de baixo combustível é longe e ruim de ver, porque está posicionada muito mais para o segundo em comando que para o comandante, tá? Mas o lugar dela é aqui. Tá? A little door, que é essa porta traseira que está em vermelho junto com o calor da bateria e motor fora. Você vê que ele só tem 3 luzes vermelhas. Tá? Significa que a porta aqui pequena, ela é estrutural. É proibido voar com essa porta aberta. Tá? Então por isso que a luz dela é vermelha e ela te dá essa indicação. Desculpa, quais são as outras duas luzes? A outra é bateria quente, que você também tem que tomar as devidas atitudes de acordo com os procedimentos de emergência do helicóptero. E o flame out. A bateria pode pegar fogo? A bateria pode pegar fogo e causar até explosão. É uma pane ruim, bateria quente. E qual a voltagem da bateria? Esse helicóptero trabalha em 28 volts. E ela aponta a voltagem aonde? Aqui? Não, esse helicóptero não mostra a voltagem de bateria como um esquilo, que você vê se ele está dentro do ideal para disparar, que você tem lá o controle de bateria. Esse helicóptero não. Ele só vai mostrar se o alternador está gerando corrente contínua ou não. As formas que você tem nessa aeronave para identificar que a bateria está ruim é você não conseguir performance de partida em até 40 segundos do botão de starter. Aí você tem intervalos de acionamento do starter para você não fritar o relé dele. Se até 40 segundos não der, você puxa. Aí você puxa, corta, espera 30 segundos, inicia uma outra, se você não conseguir, mas aí você vai ver que ele não alimenta a temperatura porque não tem força na bateria. E esse instrumento aqui, o alternador tem que estar em quanto aqui? Tem o alternador, quando você encerrar a partida, estabilizar o motor em 63%, que é o início do arco verde, que é o idle do helicóptero, quando você abrir a manete e trouxer ela aqui depois da partida para o idle, ele vai ficar exatamente em 63%. Você vai manter 1 minuto de warm-up, que é o aquecimento. Sim. Após 1 minuto, você leva para 70% na manete e aí entra com o gerador. Então, o procedimento de botão de starter e 1 minuto de warm-up consome bastante da bateria. Quando você colocar o gerador na barra, ele vai dar um pico acima de 5, chegando até os 7, 8 aí. Aí quando o gerador entrar, a bateria já sai? Não, aí o gerador... Não, a bateria fica dentro sempre. Agora, ele dá o pico e à medida que a carga da bateria vai ficando estável, o gerador vai sendo menos exigido. E ele baixa aqui para em torno de 0,5 a 1, fica bem baixinho aí, que é o que mantém a alimentação da bateria para ela ter carga suficiente para o funcionamento da máquina e o novo procedimento de partida. Certo.
Então, conversamos sobre bateria, está tudo em off, né? A buzina também confirmamos, o painel de luz e de alarme também confirmamos. A TOT eu já te mostrei, né? Ela acende aqui a luz vermelha aqui no instrumento de temperatura no outlet da turbina. Por isso TOT, Outlet Turbine Temperature. Ok? Ok. Aí, quantidade de combustível e pressão do combustível. Você vai checar porque você vai ver as bombas no verde e a quantidade no liquidômetro. Tá bom? Esse helicóptero não tem como você fazer inspeção visual de combustível no tanque. Perfeito. Ou você controla pelo que você abastece na saída do fornecedor ou pelo liquidômetro. Certo. Tá bom? Então, a gente fez um briefing sobre a disponibilidade de instrumentos disponíveis. Você tem alguma dúvida aí que você queira conversar? Bom, na hora da partida, a gente tem que observar esse limite aqui, né? Não. Não? Para você ver como confunde, né? E são muitas informações. Quando a gente conversou sobre o torquímetro, é quando você já concluiu o warm-up, já levou o helicóptero a 70%, colocou o gerador na barra e aí você está pronto para levar a manete para a posição de voo. Nesse momento é que você vai ficar limitado a 38%. Ah, tá. Ok? Mas você já cumpriu todo o procedimento de acionamento. Exatamente. Então o momento crítico não é no acionamento, é na hora que você vai... Não, o momento crítico é o acionamento, que é onde você corre o risco de dar uma partida quente. Então agora nós vamos conversar sobre as indicações do Turbine Outlet Temp. Repara que ele tem um arco verde, vai até 716 graus. Estou confundindo, desculpa. Aqui é que vai me dar a indicação na hora de eu fazer a partida. Exatamente. Que é esses dois, N1 e TOT. Esse aqui é o conjunto de instrumentos que você vai gerenciar durante o acionamento. Perfeito. Não tem nada a ver com torque. Não, entendi. Tá legal? Temperatura aqui. Perfeito. Temperatura, exatamente. Então, vamos continuar um pouquinho aqui, ó, a nível de leitura, tá? Rotor principal, área livre. Como qualquer helicóptero, se você vai acionar, você precisa ter área livre. Coletivo, totalmente embaixo. Manete, mais uma vez, ele garante que você tenha certeza que ela está off. Você já checou na primeira parte do checklist, manete fechada, e antes do acionamento você checa ela de novo. Tá? Mas aí tem que fazer... Não, basta você apertar a trave e ver que ela está atrás. Beleza? Você viu que ela estava em idle, por acaso? Estava em idle? Estava em idle. Agora? É. Acabei de baixar a trave e fechar a manete. Você vê que durante a instrução de cabine, em algum momento nós usamos o curso dela e paramos no idle, para eu te dar a informação de que você ia parar em idle em 63 e aí ela ficou em idle. Não existe algum risco de você puxar aqui, né? A gente ia sair no lugar? Não. Aqui ela está travada, né? Aí ela tá, não, ela tá pronta para rodar, mas ela tá com a trava embaixo. Sim. Ó. A trava não disparou. Certo. Tá? Quando ela roda, a trava sobe? A trava sobe. Ah, tá. Aí ela para aqui no idle. Aí a rotação fica em 63, no início do arco verde. É preciso. Fechou. Show de bola. E relembrando que esse movimento você pode fazer quantas vezes você quiser, porque ele não injeta combustível. Certo. Tá bom? Perfeito. Então, você vê que é tão importante esse momento para você preservar a temperatura do acionamento, que ele por 2 vezes manda você conferir a manete antes de apertar o botão. Aí você tem o botão de starter. Botão Start Timer, né? Geralmente você tem 40 segundos para acender o motor. Quando você aciona a bateria, ele aciona entre 32 e 34 segundos. Quando você aciona na... Botão de start aqui? Não, relógio. Ah, sim, relógio. Você tem o relógio na hora, ele está com corda. Aí você pega, aqui quando você tem um cronômetro, digital, então. Botão, caramba, você vai dar o starter e vai iniciar o acendimento. Aqui não, vou iniciar no 12. Estou esperando, estou com a mão no starter, olha lá, 3, 2, 1, pau, fogo na caldeira, e aí você administra. Você tem até 40 segundos para fazer esse acendimento. Quando tu acende na bateria, ele vai acender uma bateria top mesmo em 30 segundos a 32 e uma bateria com carga suficiente 32 a 34 segundos.
Não tem E nada a se você ver com tiver de o fonte girar externa, das pás aqui, não? nada a ver. Aham. As pás vão começar a girar com 25% de N1. Aham. Durante o processo de acionamento,